Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a dor oculta das pessoas controladoras. Será que nós todos somos muito controladores? Será que essa característica faz a gente sofrer? Para isso, além da Miriam dos Anjos, a gente convidou a diretora de Arte e Cultura da Comunhão, palestrante e médium Germana Karsten. Bem-vinda, Germana, tudo bem? Vai, Ana, tudo bem? Uma felicidade estar aqui na companhia de vocês de novo. Papo Espírita, eu amo, né? Eu estava dizendo agora há pouco a alegria, essa motivação da gente estar fazendo uma reflexão profunda sobre os temas que ampliam consciência. Eu acho que é um exercício que tem que ser diário, né, não? E na nossa última conversa, né, no nosso último Papo Espírita com a Germana, a gente ofereceu, né? Vamos fazer mais um. Qual tema você sugere? Aí você nos disse: estou preparando uma palestra sobre o controle. A gente, bom, então esse vai ser o próximo tema. Você fez essa palestra aqui na Comunhão, está no nosso canal da TV Comunhão Espírita de Brasília. Mas, Germana, na psicologia, uma pessoa controladora é alguém com uma necessidade extrema de regular o ambiente, as situações e as pessoas ao seu redor. Por trás dessa postura, existe geralmente uma profunda insegurança, uma baixa autoestima e um medo intenso da incerteza. Então, a gente quer começar te perguntando: somos todos, em algum grau, controladores? De onde vem essa questão dentro de nós? Isso faz parte do nosso processo evolutivo, do estágio evolutivo em que estamos? Por que isso acontece, esse controle? É importante a gente fazer um discernimento aqui para que as pessoas não confundam, porque eu estou percebendo que está havendo uma confusão entre uma pessoa que tem liderança, uma pessoa que tem a capacidade de organizar, tem a capacidade de coordenar com o controlador. Então, a pessoa, minha chefe é controladora, fulana que lidera a minha equipe é controladora. Existe uma diferença da pessoa controladora e a pessoa que é organizada. Então, não é porque a pessoa é organizada, uma pessoa sabe planejar, que ela é controladora. O cerne da nossa questão é aquela pessoa que tem um autoassédio para se tornar organizada, planejadora, porque o que a move não é organizar, não é civilizar, não é colocar sobre a mesa uma direção de sucesso, bem-sucedida de qualquer tarefa. O que a move é o medo. Então, é importante discernir. Existe a pessoa organizada que planeja porque a visão interna, o que a move, é isso que define. O que a move? Não, eu aqui montei esse podcast, o Papo Espírita, então eu faço um roteiro, eu converso com a entrevistadora antes, com a entrevistada antes, eu converso com as minhas parceiras de programa. Isso é uma pessoa organizada. O que está te movendo? A qualidade do programa. O controlador, o que move ele, parecer ser uma pessoa que planeja, que organiza, que antecipa tudo, que fica mínimos detalhes, um mínimo né? detalhe conferindo, não é a qualidade, e sim o medo de que algo vai acontecer e que ela não vai estar pronta com a resposta na mão e que ela pode ser pega numa situação em que ela vai perder o quê? O controle. Ela vai ser pega desprevenida, algo vai sair do controle dela e ela tem medo de não saber lidar com aquilo. O medo de errar? Mas é aí que você está dizendo, o medo de errar dela não é, eu errei, gente, eu sou imperfeita, desculpe aí, sorry. Não, é você chegar para ela e falar assim, nossa, você me surpreendeu. Eu achava de verdade que você fosse uma pessoa competente. Nossa. Se você falar isso para uma controladora, ela vai bater o hospital.
Nossa, Sim. entendi. A diferença. pressão alta vai lá para cima, ela vai somatizar. Ela, ai, minha garganta inchou, vai cair doente. O sistema imunológico dela vai baixar, porque para ela ser renegada, dissociada da competência, isso acaba com ela. Porque ela acredita que ela é organizada pela competência, não. Ela é organizada porque ela quer parecer competente, mas na realidade o que ela quer é se prevenir de perder, de uma tragédia acontecer, porque ela vai surtar. E é tudo negativo, né? A pessoa sempre está projetando um cenário em que tudo dá errado. Um cenário negativo. Sempre, cenário negativo. E nunca passa pela cabeça dela, nossa, quando isso acontecer, né? Porque eu estou sendo organizada, porque eu estou fazendo tudo conforme eu acho que devo fazer, vai vir um resultado positivo disso, né? E eu vou ficar satisfeita e Isso tal. também tem a ver com aquele comportamento perfeccionista, porque o perfeccionista é muito assim, né? Fazer perfeccion- as coisas para que não seja apontado um erro e para manter aquela imagem de que comigo tudo acontece, mas eu acho que mais do que o medo de errar, Ana e Germana, eu penso que é o medo de sofrer, né? Sofrer com aquela, com a descaracterização da imagem que se cria de si mesmo, não? Da pessoa perfeita, certinha. Quando vem essa observação que você trouxe, desmonta. E A aí adoece, perfeccionista, né? ela tem muito mais a ver com eu tenho que ser assim porque alguém não foi na minha história infantil. Então, o perfeccionista, ele tem muito de olhar a família disfuncional dele e falar assim, comigo não. Eu farei melhor, eu serei diferente. Então, esse também o que move é uma dor. Então, qual é a diferença aqui para quem nos ouve? A diferença é, a lei do progresso existe dentro de nós sempre vamos procurar fazer o melhor, porque Deus colocou em nós esse belo. Nós vamos atrás do belo, do bom e do bem. Isso é a motivação da lei do progresso dentro de nós. Agora, se o que te move é uma dor, é uma vingança, é um julgamento e uma condenação aos pais e à família em que você nasceu, aqui é patológico. Mas nem sempre as pessoas conseguem ir lá na origem disso, né? O que a família, o que uma família pode contribuir para que eu me torne extremamente controladora, patologicamente, né? Exatamente, o filho olha para os pais disfuncionais, que brigam sempre, que estão discutindo, ambíguo. A insegurança ali. A ambiguidade na educação, gente, ela causa muito prejuízo. Por exemplo, você, mãe, chega e fala assim, filho, olha, mamãe não quer que você passe das 18 horas embaixo do prédio. Aí o menino tá subindo, não, vou ter que ir embora, aí encontra com o pai. O pai, que é isso? Pode ficar até às 19. Essa ambiguidade, ela divide a autoridade da criança em um sim e um não. Então, essa pessoa é uma pessoa dificílima quando ela se torna adolescente e adulta para conviver com você. Você chama ela para fazer parte da sua equipe e quando a equipe está precisando mais da competência dela, acontece algum fator de risco, ela se retira. O sim dela é um não e o não dela é um sim. Então, e esse tipo de ambiguidade pode gerar uma pessoa que começa a ter problemas muito sérios na vida, vê que essa ambiguidade traz prejuízo, ela fala, não, agora eu vou ser perfeito, eu vou ser melhor que esses pais. O que a move é um julgamento. Tem dor. Mecanismo de defesa? Não, na realidade é um mecanismo de defesa, mas julgar e condenar para ser melhor que os pais que ele recebeu. E ele nem sabe que ele está pensando assim, É né? inconsciente isso, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, por exemplo, assim, eu tenho encontrado muitas pessoas que olham para os pais e falam, gente, quando foi que lá em cima eu escolhi esses pais? Eu devia estar assim, em oração. Porque, gente, esses meus pais não são os modelos que eu quero. Então, eu vou ser melhor que eles. Só que quando você faz isso, você entra dentro da sua alma num espaço de arrogância.
E a arrogância leva você para o orgulho e leva você para onde? Para atrair aquilo que você evita. Já dizia o nosso querido Freud e Joana de Ângeles. Você atrai aquilo que você evita. Se você julga e se arroga capaz de ser melhor do que quem eles lá em cima escolheram para ser seus pais, o que você está fazendo? Você está na evitação de algo. O que acontece quando você evita, você atrai. E a pessoa às vezes nem sabe disso, né? Ela às É. vezes não lembra da infância como algo complicado, em que existiu ambiguidade, em que existiu insegurança. Ela não observa isso. Mas chega na vida adulta, ou vai se construindo, e eu tenho uma pessoa próxima de mim que fala: eu prefiro controlar tudo. Porque se eu não sei o que vai acontecer depois, eu fico pior. Então, eu prefiro saber tudo. Só que isso é exaustivo demais. Não só para ela, como para quem está ao lado dela. Então, vamos falar sobre isso também. Como é o entorno dessa pessoa tão controladora? Eu gosto muito de imagens, porque eu gosto que Jesus gostava muito de metáfora, que são as parábolas. Eu acho que as imagens, elas realmente produzem muita coisa. É um pássaro que canta bem dentro de uma gaiola. Certo. Por quê? Porque aquele livro Impermanência, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele mostra que na incerteza, tem muito de um novo criativo, que te desafia para você ser melhor. Se você está dentro de uma gaiola cantando as mesmas canções, quem será você daqui 5 anos? Um passarinho numa gaiola cantando a mesma canção. Uhum. Então, se você se abre essa gaiola e fala assim, ok, mundo das incertezas, vou viver um dia após o outro, com o que chegar eu resolvo quando chegar lá. Aquela certeza de que resolve, né? Exatamente. Não, e mesmo que você não resolveu, você aprendeu como não fazer. Uhum. Então, existe um meta-sentimento, que é um meta-sentimento super lindo, que é exatamente você viver na sabedoria da incerteza. O que é um meta-sentimento? É uma virtude superior que ela simplesmente te cutuca internamente, te desafia a sair dessa gaiola e aprender outras canções, inclusive a desafinar. Porque quando você desafina, você, então não é assim que eu devo fazer. Então, a sabedoria da incerteza te leva exatamente para o desconhecido. Então, o que é aceitar o espiritismo, minhas amigas? Hoje a gente estava tratando um rapaz que falou assim, eu estou aqui sentada nesse grupo de tratamento, mas eu estou apavorado. Eu não sei o que vai acontecer aqui nessa sessão. Aí eu olhei para Será ele, que era controlador? ele estava com medo de aparecer um espírito, de aparecer alguma coisa, dele sair daqui tendo mais certezas de que o espírito... Porque ele sente a presença dos espíritos. Aí ele falou, se eu for lá tomar passe, vai piorar, que aí eu vou ver mais. Muita gente pensa assim. E exatamente, aí ele veio e falou assim, eu tô aqui sem saber o que vai acontecer nessa sala. Aí quando terminou o passe, eu falei assim, aí, agora você tem certeza do que vai acontecer nessa sala? Ele... Só isso? Eu falei, Você queria tudo. Aí eu falei, tudo isso? Aí ele me olhou assim, aconteceu algo mais? Eu falei, inimaginavelmente Nós nem estamos conseguindo ver. maravilhoso. Aí ele falou assim, Aí quando ele chegou na semana seguinte, ele falou assim, dormir melhor. Eu falei, o inimaginável, muito melhor. Aí ele, é isso? Eu falei, o essencial é simples. Olha que lindo. Então, exatamente, então a gente tem medo do novo, como se o novo fosse um dinossauro Rex que fosse aparecer na nossa frente. Não, o novo, a incerteza pode nos levar para um lugar muito lindo, muito melhor. Então, quando nós fomos lá para o Teatro Nacional, que levamos o musical do Chico, Allan Kardec, que a gente elaborou aquela mesa que ia girar e cair e sair do teto, os atores falaram, Germana, você tem certeza que essa mesa vai girar? Eu falei, não. Aí, o que a gente vai fazer com essa mesa? Eu falei, ela vai subir e descer, mas o dia que ela girar, vai ser o meu sonho. Então, veja bem, entreguei uma Broadway? Não, eu entreguei o que eu dei conta. Mas...
Qual era o objetivo? Allan Kardec em todos os jornais, em todas as bocas. Minha filha, médica de uma UPA lá em Santa Maria, atendendo um paciente. A senhora sabe que Allan Kardec está no Teatro Nacional? Aí ela, quê? É porque, sabe, eu sou espírita e eu vou lá assistir Allan Kardec. Ela botou a mão na boca e falou para as amigas, que também são estudantes, a minha mãe é diretora. Minha mãe produziu. Gente, lá em Santa Maria, o que aquele rapaz sabia da minha filha e falou isso? Então, isso me deixou muito feliz, porque o Allan Kardec foi lembrado em todos os lugares. Fiz a melhor peça do mundo? Não, eu fiz a que eu dei conta. Mas você arriscou, Sim. né? Você não eu fui teve para medo. incerteza. Sim, você não teve medo, enfrentou e aprendeu um monte de coisa. Não quer dizer que a gente não tem os arrependimentos, né? Que a gente não sofre, que as coisas não se movimentam, às vezes não como a gente queira, né? Sim. E quem disse que isso tudo que você citou não faz parte da vida? Exato, mas a gente sobrevive, né? E essa... E a gente tem a ilusão de que aquilo que eu conheço é a minha segurança, né? É o que nos impede de ir para a incerteza. É mais fácil ficar numa posição de segurança ilusória do que se arriscar, não é não, Germana? Olha, uma vez um espírito amigo falou uma coisa muito interessante para mim. A expressão é paz de cemitério. Pronto. Nós encarnamos e nós queremos paz de cemitério. Quem que é paz de cemitério? O que acontece no cemitério? Nada. Que vida tem no cemitério? Nenhuma. Então, o que a gente tem? O que a gente vem fazer aqui? Dessentir a vida? Ah, não, eu quero a paz de cemitério. Então, você vai dessentir a vida, porque a vida a gente atravessa sentindo, nos altos e baixos, ali a gente vai criando resistência moral, os metasentimentos, que são as virtudes nobres da alma, nós só desenvolvemos passando pelo atrito da vida. O conflito é para quebrar nossos limites e nos levar para um lugar melhor. Então, se nós estamos desejando paz de cemitério, não faço nada para que nada aconteça, mas para nada acontecer eu não faço nada, é a paz de cemitério. Oh, meu Deus, isso leva para o vazio, para depressão, Sim. para várias questões emocionais que as pessoas E a vivem, né? dor do controlador, a dor oculta do controlador é qual? É exatamente o que você citou da sua amiga. Eu não posso ser pega desprevenida, então eu tenho que controlar, porque se eu errar, eles vão descobrir que eu não sou uma pessoa tão competente e eu não vou dar conta das críticas. Porque o controlador, que ele é realmente ostensivo, ele é incrivelmente autoassédio mesmo, obcecado pela a rotina dele, ele não dá conta de crítica e um dos atalhos que ele pega, que é um atalho lamentável, é mentir. Ele mente e projeta a culpa no outro. Então, o problema do controlador é que a dor não fica só nele. Se a dor fosse só dele, tudo bem. Mas ele, para não ser descoberto, para que ele não consiga, para que ele não fragilize a opinião que tem dele, por ele não dar conta do inusitado, ele é capaz de projetar a culpa num parceiro de equipe e projeta de uma forma incrivelmente manipuladora e articulada. E a pessoa fica sem ter como se defender, porque como ele pensa demais, ele pensa o que uma pessoa tranquila não vai pensar. Por que eu vou pensar no futuro se o futuro não chegou? Só que ele está elaborando. É a ansiedade no filme Divertidamente. Não tem aquele tanto de gente com monitor pensando para a ansiedade? Eles vão fazendo plano 1, plano B, plano C, plano D. Então, eles têm resposta para todos os planos. Então, quando acontece a tragédia, o controlador, ele joga a culpa na Ana. Joga a culpa em você, porque você não sabia. Eu não te falei aquele dia, falou. Não, aquele dia que a gente estava tomando café, eu te falei, e era para você tomar providência. Você E me deve disse falar isso. com tanta autenticidade, né? E como a pessoa realmente tem a liderança, então quem fica desvalorizado? Ela. Não, você não me disse. Disse, pode procurar na sua agenda que eu falei isso para você. E você não tomou providência. Aí, resultado, desqualifica o paciente.
parceiro de equipe. Desqualifica as pessoas que estão ali. Gente, por medo de receber crítica e por medo de não dar conta da dor daquilo que ela vai perder. O que acontece se você perder um cargo de liderança? O que acontece se você perder uma pessoa que você ama? Você vai ter que encarar o quê? Uma relação afetiva com esse controlador ou com essa controladora deve ser muito difícil, né? Vocês respondam para mim. Não é, não? Se o controlador perder essa pessoa que ama, se perder o emprego, se perder realmente morrer alguém que ela estava controlando tudo para não... O que vocês têm para responder para o controlador? Vocês que são espíritas. Sim. Que nós nascemos sozinhos Nós não e morremos sozinhos. E não controlamos nada. A não ser nós Controlamos mesmos. alguma Não, coisa. nós mesmos. Sim, mas né? não Mas temos não o outro. controle Não, total sobre a vida e a morte. De jeito né? nenhum. Podemos, inclusive, cuidarmos muito bem de nós e ali vir uma fatalidade. Eu falo, gente, eu posso ser atropelada na Assim, esquina. E Ana, a gente não controla o futuro nunca. O que vai Exatamente, acontecer. nós somos mortais, morremos mesmo, podemos morrer daqui 1 minuto, e uma pessoa que a gente ama demais, que a gente fez tudo certinho, que nós não erramos, estivemos presentes, amamos, tivemos disponibilidade, a pessoa pode chegar assim, olha, o seu melhor, o seu perfeito não é suficiente para mim. Quê? Como assim? Eu fui extraordinária. Dei tudo de mim. Dei tudo de mim, mas sinto muito. O seu extraordinário não é suficiente para mim. Então, o que vai restar aí? Vai restar essa pessoa, com ela, a trajetória dela, a história dela. O que ela tem que fazer? Olhar para si mesma e falar assim, o que eu faço com o resto do que me sobrou, que sou eu mesma, sem a minha profissão, sem a pessoa que eu amo, sem o cargo que eu perdi. Quem é essa pessoa que perdeu tudo isso? Ela vai chegar à conclusão que ela é do tamanho de que ela é. Esse tamanho é ela. Ela se inflou achando que o que ela controlava era ela. O que ela controlava estava fora dela. Então, qual é o maior pé na realidade, Ana? É você olhar para si mesmo e falar, gente, o que eu tenho para hoje? Eu. Quem eu sou? O que eu dou conta? Quais são as minhas potencialidades? Quais são as minhas fragilidades? Isso sou eu. Ah, então é com isso que eu vou contar. Aí ela deixa de projetar braços e tentáculos para fora na ilusão de que o que ela tem é ela. Ela pode estar temporariamente tendo, só que o que ela tem não é ela. Ela só tem quem está aqui. Esse é o maior pé na realidade da controladora. Ela se contentar com ela. E as pessoas, às vezes, tomam conta da vida de todo mundo, né? Elas tomam conta da vida dos filhos, dos liderados ali no ambiente de trabalho, querem controlar tudo porque acham que o que elas fazem é melhor. Né? Então, às vezes, você vive num ambiente em que a outra pessoa está controlando. Aí aquela pessoa, por exemplo, se aposenta. Os filhos vão embora. Marido, mulher, cada um também tem seus projetos. E a pessoa chega nesse momento e fala, o que eu tenho? Tudo que eu controlava, de repente, não está lá mais, né? Não está no meu alcance. Não está, eles foram embora. E aí, ela desconectou dela, né? A pessoa vive uma vida sem observar seus sonhos, sua própria construção, onde que eu estou transitando, as suas amizades, suas vontades, e se vê, porque está atendendo todo mundo, né? E está muito ocupada com isso, e achando que está fazendo tudo certo, né, Germana? Não, e o que nós estamos colocando aqui é que, de fato, todos nós temos responsabilidades com filho, com marido, com mãe, com irmã. Mas, em dado momento, essa trajetória termina. E você tem que estar pronto para terminar. Então, eu estava com uma cliente que ela era médica, né? E eu cheguei para ela e falei bem assim, quem é você quando você não é médica? Pronto, ela caiu em parafuso. Ela passou 45 anos sendo médica, ela só sabia ser médica.
Quando ela não estava sendo médica, ela estava em casa triste. Eu falei, pois é, o seu dever de casa agora é descobrir quem você é quando você não é médica. Gente, ela adoeceu, somatizou, pegou tudo quanto é doença do mundo para conseguir pedir aposentadoria. Ela não deu conta, ficou sendo voluntária no hospital um tempo. Aí, esse é o dever de casa, você descobrir quem você é. Gente, hoje ela dança, hoje ela faz cursos de autoconhecimento e simplesmente conseguiu deixar de ser médica e se tornou uma mulher belíssima. Ela simplesmente não vejo mais doença nela. Dança, viaja, faz curso de autoconhecimento, participa da vida. E eu falei, pois é, você viu quem é essa pessoa? Porque ela entrou na medicina aos 15 anos. Então, o que que aconteceu? Ela tinha uma família tão disfuncional e ela era tão carente de ausência de pai e mãe que ela se sustentou sendo médica. Só que ela não desenvolveu a parte dela que que sobreviveria à medicina. Resultado, ela falou, Germana, eu descobri que eu posso muito na vida. E eu realmente achei que eu nunca ia conseguir deixar de ser médica, porque eu achava que eu não prestava para mais nada. Olha só. Mas é A baixa interessante, porque autoestima, né? você está falando, Germana, eu fico pensando, nós não fomos ensinados a olhar para a gente, né? A gente está sempre voltado para fora. É a profissão, aí depois casa, é o filho. Essa desconexão com a gente, se a gente não tem a doutrina que nos alerta, né? Se a gente não assiste as lives que nos traz esse conteúdo, quando chega no momento em que você decide deixar aquele papel, né? A papel de médica, deixou o papel, uai, mas o que restou, né? Quem é a Miriam, né, dentro desse papel? Não é mais mãe, que os filhos já foram, já não é mais profissional, porque já aposentou. O que restou? Restou o que é a essência, o que, né? A Miriam que tem que estar olhando para a vida de outra forma. Eu acho que a doutrina e esses conteúdos nos trazem para essa realidade. Não dá para ficar para fora, que a gente vai se perder depois, né? Mas é importante que a gente vá pensando nessa introspecção, né? Quem sou eu? Além dos E uma papéis. das técnicas excelentes para o controlador é ele meditar. Porque quando você está meditando, você vai fazendo um autoencontro. E você vai, então aqui dentro tem alguém. Ah, sou eu mesmo. Mas é dura o autoencontro, querer fazer o autoencontro. Exatamente. Ela vai começando a sentir o si mesmo, né? Quem eu sou? Ai, meu Deus, estou aqui meditando. Nossa, que bom, que confortável. Nossa, que ótimo. E ela começa, na meditação, como diz Joana e Emmanuel, ela começa a descobrir esse solo sagrado, que é o nosso DNA espiritual, né? Que é o nosso CPF, que é único em todo o universo, em contato com o Criador. Então, qual é o grande segredo da meditação? É que quando a gente está aqui meditando, todo mundo, eu relaxo. Não, a meditação amplia a percepção. Quando você vai chegando no self, que é o eu superior, você faz conexão com a fonte. E você está ali recebendo algo que você fala, que é isso que eu estou sentindo? Gente, que é isso? Coisa boa, não quero voltar mais. Só que quando você volta, aí você olha para a vida e fala, desde quando que isso aqui não me aborrece mais? E por que que a Ana, quando fala isso, eu não quero respondê-la? Gente, a Miriam de novo fez a mesma coisa que me irritava e eu fiquei tão calma. Porque você começa, o si mesmo é um lugar de tanto poder pessoal que você redimensiona o que está fora. Aquilo que você emprestava, sua força mental superior, para estar se importando com o somenos da vida, com o que realmente é o rasteiro da vida, quando você medita, o si mesmo mostra a grandeza da fonte que te contempla na meditação. Aí você passa a abstrair da pequenez, é o que a Amélia Rodrigues fala, muito lindo no livro Trigo de Deus, ela fala assim, os pigmeus, eles se agigantam nas coisas pequenas.
Uhum. Gente, essa frase é demais, né? Se agigantam nas coisas pequenas. E os homens comuns, eles se agigantam nas coisas que são realmente essenciais. Uhum. Então, você passa a deixar de se importar com Não, essas coisas pequenas não da vida. valorizar certas coisas. E o controlador, o problema dele é que a dor dele de perder é tão grande, de estar completamente renegado, dissociado de uma personalidade de sucesso, que ele tem tanto pavor disso, que eu sinto, quando eu olho para um controlador, eu falo, meu Deus, que cansaço ele deve ter, Sim. que desgaste energético. A mente é muito conturbada, né? A gente fica impressionada. Exatamente, porque você sente que ele está esgotado dentro dele. Dá trabalho, né? Porque a força Certamente. mental, nós temos um quanto mental, né, de energia vitalizadora, de criatividade, e ele se autoconsome, fagocita para ter certeza que não vai acontecer nenhuma tragédia, porque ele tem o auto-engano. Qual é o auto-engano do controlador? Ele acha que os olhos dele vai evitar o pior. E tentando evitar, ele causa o terrível. A minha filha vai casar com aquele rapaz. O meu filho vai casar com aquela moça. Aí ela vai varrendo todas as possibilidades de outras relações afetivas dos filhos. O que acontece? Ela consegue realizar o sonho dela. E a relação é terrível, porque não foi autêntica. Foi construída por ela. Olha, viaja com esse seu amigo que eu pago tudo em Nova York. É não sei o quê, vá lá. Você está me entendendo? A dona do destino. É a dona do destino. E o que ela Sim. descobre? Que a filha e o filho ficaram incrivelmente infelizes. E morre tendo a certeza de que ela não controlou nada. Uhum. E às vezes rompem, né, também com uma determinação, né, uma linha que a pessoa quer que siga, né, rompem com aquilo, saem e vão viver suas vidas, né? Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres e homens, né, que praticamente não aceitam a nora, praticamente não aceitam o genro, passam uma vida todinha secando o genro e a nora, porque não foi quem eles queriam que o filho se casasse. Então, o controlador ele tem histórias muito terríveis. E esses dias eu vi uma pessoa falar no meu consultório que me doeu. Minha mãe vive pedindo para eu visitar a minha avó. Mas eu nunca vou dizer para minha mãe, porque eu vou magoar, mas a minha avó é insuportável. Eu Nossa. falei, ela falou assim, eu vivo arranjando desculpa para não visitar a minha Olha avó. que horror, né? Que triste, né? Gente, é Triste. uma tristeza. E a vovó fica me chamando para visitar ela e eu fico com desculpa porque eu não suporto a minha avó. As coisas que a minha avó fala são coisas assim que realmente são muito negativas. A minha avó controla o nosso pensamento, a minha alma e minha mãe é igual. Então, gente, a pessoa fazendo planos de mudar para o outro lado do planeta, Uhum. porque não suporta a relação afetiva com as próprias pessoas queridas, os entes queridos. Então, os controladores, eles terminam sozinhos. Porque eles são realmente, gente, insuportáveis. Germana, só para trazer aqui uma bibliografia que você trouxe na tua palestra, você falou do livro Reconstruindo Emoções, que é ditado pelo espírito da psiquiatra Nise da Silveira, psicografado pela psicóloga Iraci Campos, que é lá do Rio de Janeiro, e você fala também da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, que foi ditado para o médium Divaldo Franco. E nessas bibliografias, né, essas duas personalidades espirituais, elas falam muito sobre esses transtornos emocionais, eles falam sobre autoconhecimento. O que elas falam sobre a terapêutica espírita, sobre como esse trânsito na vida para a gente ir driblando isso e ir melhorando, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente precisa de muita reencarnação para tirar esse traço, né? Pois é, eu tava conversando exatamente com um médium hoje, fazendo tratamento no nosso grupo, e veio uma imagem que eu acho que foi inspirada, porque não foi criada por mim, né? Ou seja,
Tem alguma coisa que a gente cria sozinho? Isso é papo outro dia. Então, na hora, criou-se ali, né? Ele dizendo que ele queria ir embora da comunhão, um rapaz da mocidade. E que ele ficou meio sem propósito, né? E que por que ele tinha que ser médium? Porque ele é um médium ostensivo da mocidade. Aí ele falou assim, essa coisa não é muito religiosa, aquela coisa assim, né? Aí eu falei para ele, na realidade, quando você tá lá fora, é como se você apagasse você apagasse todas as luzes de uma casa lotada de pessoas. E essas pessoas passassem horas na escuridão. Que ia emergir delas? Umas iam achar que estava sendo roubada, outras achavam que ia sofrer assédio. E aí, muito movimento, muito barulho na casa. Quando se ligasse a luz, elas iam se envergonhar daquilo que elas tinham achado que era. Agora, quando você tem uma fé, é como se você tivesse aquele sensor do corredor do seu prédio, que você faz o movimento, a luz acende. Então, quando você tem uma fé, ela é esse sensor. Quando apaga a luz nessa casa, você faz assim, a sua luz acende, você vê todo mundo e vê quem está lá. Aquilo ali é prejudicial para mim, aquilo ali é uma armadilha para mim, aqui eu não vou dar conta disso aqui que está acontecendo comigo. Então, a fé, ela traz um sensor que quando você vai lidar com a incerteza, esse sensor acende uma luz e fala assim, aqui você não dá conta. Realmente, tem o recuo. Então, a fé, ela traz para a gente uma confiança de que nós não estamos sozinhos. Mas não traz a paz no cemitério, né? E não é a paz. Traz uma confiança e traz a certeza de que você estará sendo inspirado. Por quê? Porque na meditação e na prece, você está o tempo todo o quê? Lustrando esse caminho com a fonte. Então, se você medita e ora todos os dias, é óbvio que esse estado de conexão, banda larga 5G, vai fazer assim, o que é que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o quê? Tá, não é por aqui não, é por aqui. Tá, então tá bom. Então aqui eu vou por aqui. E aqui eu tenho que aprender algo. Então você tem uma conexão que está o tempo inteiro ampliando consciência para perceber a realidade. E não, aqui é um campo de ilusão, aqui está o auto-engano. E é mesmo, ali eu não estou gostando do que eu estou vendo. Então, quando você tem dentro da doutrina esse caminho de prece, meditação, ouvindo palestra, assistindo Papo Espírita, hora para o comercial, essas meninas são ótimas para escolher assuntos que realmente nos cutucam, assistam todos os Papos Espíritas. Então, quando você está ilustrando a sua mente, você fala assim, gente, essa situação aqui está muito parecida com aquela que a Miriam e a Ana trouxeram aquele convidado. Gente, está muito parecido. Peraí, deixa eu ver essa palestra de novo. Aí você ouve e fala, meu Deus, olha a situação igualzinha a Miriam, a Ana e aquele convidado. Então, você vai tendo o quê? Você vai tendo conhecimento e vai tendo intuição, porque a meditação e a prece permanente amplia a sua capacidade de receber os sinais da vida. Você faz silêncio, né? Exatamente. Então, o que vai acontecendo? Você vai criando uma capacidade de falar, não, gente, eu vou em frente, mesmo que eu não saiba, não conheço o desconhecido. Eu tenho certeza que eu vou saber lidar, e se eu não souber, vai ser uma lição aprendida. E não é uma irresponsabilidade, de forma alguma. Não é. Porque você está avaliando, né, o que está se colocando ali, não é? E acho também que a gente começa a ter autoconfiança, né? É incerto, mas eu vou confiar em mim, né? Porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Eu tenho uma parte que é minha, que devo fazer, mas tem uma parte da contribuição do plano espiritual, né? Mas você também tirou muita ilusão de si mesma, né? Com Porque certeza. as pessoas, às vezes, partem para umas aventuras e umas autoconfianças que a gente vê claramente que é uma coisa ilusória. Não é irresponsável, né? Que é irresponsável. Não, adorei essa definição sua. Novamente, o discernimento, né? Sim. Que a Joana de Anjos,
na coleção dela Momentos, ela ensina esse discernimento. Porque, gente, todo mundo fala, por que a Germana fala de Joana? Gente, o Espiritismo trouxe Kardec, trouxe toda a obra de André Luiz para nos mostrar o mundo maior, o reino dos céus. E o que ficou faltando com essa fé raciocinada Kardec e toda a obra de Chico, de Ivone A. Pereira, de Zilda Gama, desse pessoal todo? Fé raciocinada, mas ficou faltando o quê? O espírita entender as emoções. Quem é esse que está aqui também? Eu estou aqui, fé raciocinada e tudo mais, mas quem é esse que sente? É a coleção de Joana de Ângeles. E que não sabe o que sente, muitas vezes, né? Muito bem dito. Quem é esse que sente? Sente o quê? E quando sente, o que fazer com o que sente? Exato. Por isso que eu vivo repetindo na casa. A coleção de Joana de Ângeles, ela veio para ser do ESD. O espírita não está formado se não estudar a coleção de Joana de Ângeles. Porque ele vai da fé raciocinada para a fé intuitiva, que compreende as emoções para reagir bem a elas na sociedade. O Haroldo Dutra fala o seguinte, a emoção vem, porque é humana, só o como você manifesta ela é que vira sentimento. Claro, sim. Você trata ela dentro de você, elabora e expressa. Então, é isso que Joana explica. Então, ela falou a coisa mais certa. Autoconfiança e arrisca demais. Quem tem autoconfiança arrisca demais? Não. Não. Imprudente. Quem é imprudente arrisca demais. Ok, Quem perfeito. tem autoconfiança tem feeling, que é essa intuição que te mostra os sinais da vida. Você olha e fala, isso aqui eu vou ser usada. Isso aqui a pessoa vai querer, e sabe lá que eu sou do papo espírita, e vai querer dizer um recado torto lá. Aí chega aqui, você vê que a pessoa veio dar um recado torto, utilizando o programa para isso. O que vocês duas fazem? Pessoas que estão sempre em oração, meditação. Sinto muito, essa parte a gente pode cortar. Então, é a pessoa que está sempre ligada e atualizada com esse Wi-Fi divino. Por isso que a Joana fala, quem para de fazer prece e meditar, perde a conexão com a fonte, perde a conexão com o Pai e com Deus. Quando chegar a hora do desespero, que for querer conectar com Ele, o caminho está cheio de ervas daninhas, de florestas, de folhagens, e aí não enxerga Deus. E aí vai achar que qualquer resposta rasteira, eu tive uma percepção e Deus me disse isso. E aí é quando a pessoa vai para a imprudência, para um caminho autodestrutivo, que ele acha que chama isso de autoconfiança. Mas eu estava autoconfiante, ok. Você derruba isso em 5 minutos. Ok, quais são os sinais que você recebeu durante essa trajetória te mostrando que você ia ter esse resultado? Alguém disse alguma coisa? Eu estava no elevador, alguém falou isso. Eu estava numa reunião e eu senti que a pessoa fez isso. E eu descobri isso da pessoa, eu falei, e por que você não parou e investigou? Eu não queria. Então, você vê que a vida mandou sinais. Então, você vê que isso aqui é um caminho autodestrutivo. A autoconfiança, quando ela tem um sinal, ela, o sensor ligou a luz, sorria, você está sendo filmado. Ela não deixa o negócio cair no precipício, né? Exatamente. Agora, eu preciso tratar, porque a gente está caminhando para o final, né? Infelizmente, mas eu preciso fazer uma última pergunta aqui, que é sobre a obsessão. O que o controlador, que tipo de amizade espiritual o controlador atrai, Germana? Outros controladores, né, amiga? Porque a frequência é a mesma. E o pior é que os controladores do mundo, que já perderam o corpo de carne e estão aí soltos pelo mundo na erraticidade, eles têm uma visão melhor das coisas. Então, é muito frequente o controlador ser maledicente.
Porque ele ouve, ele percebe e ele é controlado para ver o que a Miriam faz quando está sozinha. E ele chega com um jeitinho muito legal. Miriam, eu fiquei sabendo, isso assim é verdade, que acontece isso com você. E aí fica super the best friend no segredo da Miriam para controlar ela. Aham. Estamos Porque- falando de um espírito, né, Porque, gente? porque o espírito foi intuído, entendeu? Ele foi intuído pelos obsessores para controlar melhor. Uhum. E aí eles lá do outro lado estão lá espalhados, indo aqui e ali, e vai trazendo o quê? A maledicência. Então, geralmente, um controlador é maledicente. E ele faz isso com muita categoria. Eu imagino que os quadros negativos que se Nossa, pintam deve na ser mente, né, também não são à toa. Sim. Você deve ter muita amizade espiritual ali, plantando os desastres, as tragédias que podem acontecer se você perder o controle. E a maledicência, desculpe, a maledicência não é do obsessor influenciando. A pessoa já tem a maledicência em si, né? Para não achar que a culpa é dele. Não, na realidade, o que ela tem é uma plataforma necessitando controlar. Pronto. E necessitando, porque o que eu acho que não pode ficar esquecido aqui é o seguinte: qual é a ferramenta, qual é a arma do controlador? Informação. Ele precisa de informação para ele controlar. O que você nega a ele? Informação. O que o obsessor vê como plataforma para ele aterrissar o helicóptero dele da fofoca? Informação. Então ele fica tentando levar a pessoa a saber coisas. Essa aqui vai saber o que ela precisa saber da Miriam para ela destruir a Miriam. E se ela é uma controladora que tem uma certa destreza social, ela fica quietinha. Aí tá todo mundo oferecendo um cargo para a Miriam de promoção no trabalho. Ela fica, nossa, gente, a pessoa certa mesmo. A Miriam é a pessoa certa para ocupar esse cargo. Mas Se o quê? Você sabe que ela às vezes surta, né? Mas a gente dá conta disso, né? Mas a gente dá conta disso. Eu, por exemplo, dou conta quando ela surta. Ela surta. olha, Desde quando que ela surta? Não, gente, eu não falei nada disso, eu não disse nada disso. Só esquece. Pode deixar, eu dou conta para a Miriam. Pode dar o cargo para ela. olha só. Ai, ai, Eu- ai. Nossa, mas você trouxe um exemplo fantástico. Exatamente. Gente, a Que a coisa é controladora ela é sutil, né? elegante. Olha lá. Você acha que ela vai perseguir? Aham. A maledicência dela tem elegância, ou dele, né? Gente, pode deixar, eu dou conta da Miriam, gente. O que é isso? Não tá aqui, mas quem falou? Aí no outro dia, Já no jogou Diário Oficial, sai o nome de quem? Dele. Já que você controla a Miriam, você vai ser a chefe dela, você assume o projeto. Então é isso, gente. Essa informação, só que o que eu quero dizer para o controlador, porque o nosso objetivo é ele se ver e não acusar ou condenar ou trazer aqui uma maledicência contra o controlador. É dizer o seguinte: se veja, porque esse caminho, ele é um vício moral. Não é só drogas químicas que viciam. A droga moral, ela é muito mais, ela tem consequências muito mais difíceis, porque ela pode atravessar encarnações. Você vai viciando em ter informações negativas sobre as pessoas para controlá-las. Então, você controla a pessoa através da fraqueza dela. Eu sei isso de você, cuidado, viu? Então, não, querida, pode deixar seu segredo, tá comigo. Então, só que isso vai criando um vício. A Joana chama isso de fissura moral. Você vai criando uma fissura na sua psique, e essa fissura vai entrando de tudo quanto é crueldade. E o que acontece com você? Você perde contato consigo mesmo. Você vai perdendo o contato autêntico com quem você é, com a personalidade divina e maravilhosa que você é. E aí você vai ter que ter muito esforço para deixar que com essa fissura não te consuma. Porque, é claro, se você ficar muito na mão de assédios, quem é que faz e quem é que toma decisão? Eu ou eles ou os dois? Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar sempre em si mesmo, defendendo a própria
a própria existência dentro daquele ser que você é. Uhum. E isso traz uma leveza, Paz, né? traz do uma cemitério. paz divina e não de cemitério. Traz, assim, um ir e vir autêntico, e essa pessoa é irresistível. Controladores, vocês serão irresistíveis quando vocês estiverem em si mesmo, sem controlar nada, deixando a vida fluir, porque uma pessoa assim é aquela pessoa que você quer. Vocês já tiveram do lado de uma pessoa que é maledicente? Aí, de uma pessoa que é assim, que tem essa leveza, você quer contar uma fofoca. Você não consegue. Ela não quer, não está interessada. Não, a tem pessoa brecha olha pra assim, contar. o olhar da pessoa já te desconcerta. É. Você quer, olha, eu quero falar uma coisa sobre quê? Não, porque eu estava ali. Tá, a gente pode conversar depois. Uhum. A pessoa se desconcerta porque a pessoa abstrai Uhum. ela não quer saber de nada que não seja a proatividade da vida. Então, essas pessoas são irresistíveis, você quer ficar do lado delas, porque quando você fica do lado delas, o hálito que vem delas, aquele hálito energético, gostoso, ele é um perfume. Aí você quer ficar sempre do lado dela. Nossa, você está tão quietinha do lado dessa pessoa, gente, que eu estou só de férias. Porque ela transmite, né? Autoconfiança. As frequências altíssimas, o primeiro degrau. Você passa o tempo todo enquanto está sozinha pensando em como controlar o outro na maledicência. Ou pensando no pior. É. O segundo degrau é quando você já começa a se incomodar de você pensar isso. Uhum. Eu acho que a maioria de nós espíritas estamos aqui. É. Esse degrau aqui é o degrau que você nem pensa. Sabe aquela pessoa que você chega nela, você acha que ela é até ingênua, mas ela não é ingênua. Ela é simplesmente leve. Uhum. Ela não vai se preocupar em perder tempo dela pensando no pior. E o papo com ela flui de uma forma incrivelmente dinâmica, criativa. Quando você sai da companhia dessa pessoa, você sai com grandes ideias e confiando em si mesmo. Essa pessoa consegue fazer você, do pequeno, se sentir grande. Então, é uma pessoa que ela é incrivelmente amorosa, generosa, e é uma generosidade inteligente. Ela não é uma pessoa que você, eu vou manipular, você não consegue. E ela é cheia de planos, ela né? não dá liga. Aham. Porque a gente tem que ter cabide, né? O controlador chegar na gente. Essa pessoa não tem cabide. Aham. Você não consegue pendurar nada nela. Então, esse é o terceiro andar que eu falei nessa palestra de quem é você quando você está sozinho. Então, exatamente, é uma pessoa que você olha para ela, você fala, gente, quando eu vou ter essa leveza? Quando você deixar de ser controlador, mente catastrófica, achar que você pode controlar a vida, é a sabedoria da incerteza. Se entrega para essa impermanência que é a vida e viva um dia após o outro, fazendo um planejamento, mas não que esse planejamento venha tirar toda a sua luz diária. Uhum. E exerça seus sonhos, né? Tenha sonhos, tenha projetos próprios, que não sejam apenas materiais, né? Que sejam do seu aprendizado. Tenha hobbies, tenha coisas assim fora. Cuide-se. Cuide-se, exato. Cuida da sua saúde, mas também cuida, né, do seu emocional, Sim. das companhias que você está com elas, de projetos que você tenha, de vontades, né, como a sua amiga médica, né, que descobre na dança, Descobre no que é uma autoconhecimento. dançarina que poderia ter dançado a vida toda. Não é? Poderia ter feito tudo em paralelo, sim. mas não conseguiu. Então, precisou terminar uma coisa, fechar uma porta para fazer outra. Ok, que bom que ela Conseguiu. conseguiu, se encontrou, porque ela não vai chegar no mundo espiritual da mesma forma que ela entrou. Então, já é o ganho, né? É o ganho da vida. Você falou a coisa mais séria. Tem a roda da vida agora, né? A roda da vida tem várias fatias, é um queijo. Então, você tem a fatia da profissão, você tem a fatia do amor, você tem a fatia da família, você tem a fatia dos amigos, você tem a fatia da academia. A ação social
social está na roda da vida. Claro. Espiritualidade entrou na roda da vida. Hoje, espiritualidade e saúde mental é uma fatia. Então, você não pode só ficar na profissão, só ficar na família, só ficar nos filhos, só ficar na religião. Por quê? Porque o entendimento é uma imagem super linda, Miriam. É uma roda, então ela tem que rodar. Se você se dedica a uma fatia demais, a fatia cresce e aí a roda não roda porque ela faz isso. Então, todas as fatias, elas têm que estar incrivelmente dentro da borda da roda da vida, sendo alimentadas todas essas áreas. Porque se você se dedicar a uma só, ela cresce, 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 aí a roda faz assim. Ela não consegue rodar. Então, você tem que fazer ação social, espiritualidade, que é exatamente vir para o espiritismo, estudar bastante, se elevar, fazer yoga, fazer meditação, e ter amigas, ter o dia das amigas, né? Ter o dia da família, ter um amor, estar com os filhos, com os netos, estar sozinha, consigo mesma, ler um bom livro, fazer uma viagem. Esses dias, gente, teve uma mulher de 75 anos que me deixou pasma. Eu falei, e aí, você tem viajado com as amigas? Ela, não. Eu tenho amigas, mas eu viajo sozinha. Eu falei, o quê? Você vai para a Europa com 75 anos sozinha, uma mulher que malha e faz malhação, caminhada e faz pilates, e ela sabe 2, 3 línguas. Gente, ela fala, Germana, eu amo viajar sozinha. Daqui até lá eu leio meus livros. Quando eu entro no Louvre, nada de ter ninguém me chamando para lugar nenhum. Ela vai Eu passear no fico na ritmo dela. frente daquele quadro o tempo que eu quero. Quando eu vou para a Praça de Roma, eu sento, eu observo as pessoas. Gente, todos os anos ela viaja para um país da Europa sozinha. E que autoconfiança, não é? Que é isso, gente? Eu com 75 anos, eu falei, você avisa os filhos e tudo mais, tem câmera, né? Como é que é? Aí ela falou, ela olha assim, gente, ela olhou para mim com aquele olhar que eu me senti ridícula. Ela fez assim, tipo assim, você tá falando do quê? Medo de morrer, medo de cair, medo do quê? Lá na Europa, não sei o quê. Não, ela deve ir com um bom seguro de saúde, só isso. Não, né? aí ela falou assim, não, eu faço seguro-saúde, mas falou assim, gente, num desânimo, tipo assim, meu Deus, como ela tem medo da vida. Isso é secundário, né? Ela chegou assim, eu tenho coisa, um bom olha. seguro de saúde, me olhando assim, desconfiada. Um bom cartão assim, de crédito e pronto. exatamente, gente, ela faz isso há anos e ela não quer saber de ir com ninguém, ela gosta de curtir esse antigo na Europa, ela gosta de ir para museu, ela gosta de ir para castelos e gosta de um bom restaurante e entra, senta, come. Gente, É importante a gente É a melhor deixar... companhia. Ela é a melhor melhor companhia. Isso, só- Miriam, só ela é a pra- melhor companhia. Além do seguro de vida, além do cartão, tu pode ter isso, mas não ter companhia consigo mesmo não funciona. Mas Pode a ter outra- medo, né? Medo de É, tudo. Agora, nossa, só para companhia. deixar claro que isso pode ser feito aqui mesmo, né? No nosso quadradinho. A gente cita uma pessoa que tem uma condição financeira, né? Que pode fazer isso, mas quantas tem e não fazem, né? Não faz nem de entrar num restaurante em Brasília. Exato, nem de um cinema, nem um nada. Então, só para a gente deixar claro que você pode ser muito livre, muito bem consigo mesma, muito nessa autoconfiança e nesse fluir da impermanência aqui, dentro do seu ambiente, para que seja uma coisa tranquila, né? Porque senão uma pessoa não vai nem pro cinema porque se sente péssima por estar sozinha. Exato, então... Olha quem tá com 3 pessoas, sente inveja. Olha para um casal que tá aqui, porque eu também não tenho. Uma pessoa que tá bem consigo mesmo, por que eu citei a Europa? Porque ela viaja 9 horas, né? Olha a distância dos parentes daqui. Por isso que eu quis dizer da distância. Mas a pessoa que não tem coragem, não tem autoconfiança, ela não vai nem pro cinema aqui em Brasília. Mas eu queria finalizar dizendo sobre o metassentimento que mantém a pessoa nesse lugar, que é a integridade. Quando você medita, está na prece, você se autoconhece, você vai conhecendo os seus limites, as suas potencialidades, você vai criando autoconfiança, autoamor, autoestima e autoacolhimento.
São os 4 metasentimentos que, que, que estão na integridade. A integridade do ser tem que ter essas 4 virtudes que sustentam a pessoa nesse si mesmo. Uhum. Então, a gente lá faz exatamente esse trabalho de autoconhecimento, levando as pessoas para essa integridade. Porque se você se estima, se você se acolhe, se você se ama e se você de verdade confia, você pode errar, mas aquilo não vai te derrubar. Exato. Então, é isso que a gente gostaria de deixar para os controladores. Aqui, nesse caminho, você sofre. Nesse caminho, você realiza. Qual que você quer ir? Para o que tem dor, para saber o que você jamais vai saber, que é o futuro, ou o que você constrói quando chegar lá, você descobre o futuro. Porque lá o futuro importa, porque ele virou presente. É isso aí. Gente, infelizmente, a gente fez 2 programas em um praticamente, mas valeu muito a pena, Germana. Super obrigada pela tua presença aqui. Você é sempre muito bem-vinda, sempre com conteúdos extremamente profundos e de uma leveza, né? Os teus exemplos, todo mundo se enxerga, né, Miriam? Sim. Eu acho que a gente tem que trazer mais vezes a Germana. Concordo. Obrigada mais uma vez. E vocês que nos assistiram, vocês gostaram? Então não esqueçam. Curtam o nosso programa, encaminhem para outras pessoas, né? Deixem o like e também façam seus comentários, é muito importante para o algoritmo do YouTube. Vamos ao ar, quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Muito obrigada novamente. Obrigada, Germana. Miriam, obrigada, Ana. É um prazer e eu quero dizer que nós falamos aqui o que agradou, ou que eu não sei se agradou, mas porque vocês nos motivam. A leveza de vocês duas é uma coisa assim que nos empolga, por isso que a gente volta sempre. bom. Não que a gente ache que tenha grande coisa para falar, mas esse bate-papo eu me sinto entre amigas. E nós Obrigada. E somos amigas. Obrigada a você, obrigada Miriam, e obrigada a você pela sua audiência. Até a semana que vem.